A questão dos transportes coletivos recebeu uma atenção destacada do SPAN. Há tempos, por falta de uma integração no sistema, o usuário sofria grandes prejuízos ao se utilizar do transporte coletivo. As concessões às empresas eram dadas pelas prefeituras. Uma linha de ligação entre duas cidades, ainda que a distância fosse até menor do que entre dois simples bairros de São Paulo, era calculada com base em tarifa intermunicipal. Além disso, os enormes recursos alocados para o setor de transportes, seja pelos empresários através de empresas de ônibus, seja pelos governos no financiamento de obras como o metrô, não tinham o devido ordenamento, gerando desperdícios com a superposição de planos e o uso irracional de recursos. A curto prazo, me parece que o caminho mais lógico é o de tentar aproveitar da melhor maneira possível os ônibus que trafegam em São Paulo e nos municípios periféricos. De forma que a integração ônibus-ônibus, na minha opinião, é uma forma de tornar esse transporte mais eficiente, principalmente visando atender às carências das populações periféricas. Como nós sabemos, as populações mais pobres, justamente aquelas sobre as quais o custo do transporte recai com maior intensidade, são aquelas que moram mais distanciadas e, consequentemente, dependem nos seus deslocamentos diários dos ônibus. Para você ter uma ideia, o custo do transporte onera em 12% as famílias que têm rendimentos na faixa de 1 a 2 salários mínimos. É um peso bastante alto do transporte. E como essas populações dependem basicamente do ônibus e do trem suburbano, eu diria que ao lado da melhoria dos sistemas de ônibus, nós temos que dar prioridade absoluta ao reaparelhamento, à recuperação do transporte ferroviário suburbano, seja o da FEPASA, seja o da Rede Ferroviária Federal. Nós temos que caminhar para uma integração dos ônibus com os trens suburbanos e fazer com que esses trens respondam por uma parcela maior do transporte coletivo na região metropolitana. Um dos problemas que a população da região metropolitana sempre levanta em relação ao transporte é o problema das tarifas. Porque como a região metropolitana é composta de pequenas cidades, cada vez que um ônibus atravessa o município, a tarifa sobe de preço. O que a MTU pode fazer para manter as tarifas mais baixas do que elas são atualmente? Bom, o município de São Paulo já adotou há algum tempo o sistema de tarifa única, que é uma forma bastante importante de redução desses desníveis, não é? dessa forma, digamos, regressiva do instrumento tarifário.
Uhum.